Eu tava pensando esses dias, será que a gente realmente precisa passar pelo pior pra viver algo melhor? Tu já reparou como a gente cresce ouvindo que pra conquistar algo bom, primeiro precisa sofrer, que pra ter sucesso, tu precisa se sacrificar, que pra encontrar o amor certo, precisa quebrar a cara algumas vezes, que pra valorizar a felicidade, precisa conhecer a tristeza. Mas, bicho, será que isso é realmente verdade, velho? Será que toda coisa boa da vida exige uma fase ruim antes? Ou será que a gente apenas se acostumou a acreditar nisso? Porque se tu parar pra pensar, essa ideia tá em todo lugar. Nos filmes, nas histórias de superação, nas frases motivacionais que aparecem nas redes sociais. Quase sempre existe alguém que sofreu muito, enfrentou inúmeros obstáculos e depois conseguiu algo incrível. E talvez seja por isso que tanta gente acaba acreditando que o sofrimento é uma espécie de ingresso obrigatório para uma vida melhor. Mas eu não tenho certeza se as coisas funcionam exatamente assim. E quanto mais eu penso, velho, mais essa ideia me parece estranha. Porque se sofrer fosse realmente um requisito para ter coisas boas, então, velho, as pessoas que mais sofrem deveriam ser as que mais recebem recompensas na vida. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Existem pessoas que passam por dificuldades enormes e, bicho, nunca recebem uma grande recompensa no final. Enquanto outras conseguem construir uma vida boa sem enfrentar tragédias ou dores extremas. Então talvez a pergunta não seja se precisamos sofrer para ter coisas boas. Talvez a pergunta seja outra. O que exatamente o sofrimento nos ensina? Porque existe uma diferença enorme entre sofrer e aprender. E acho que muita gente confunde essas duas coisas. Pensa comigo, velho. Você não precisa falir para aprender educação financeira. Tu não precisa destruir tua saúde mental para entender a importância de cuidar do corpo. Tu não precisa perder todos os teus amigos para aprender a valorizar as pessoas ao teu redor, velho. Em teoria, poderíamos aprender várias dessas lições observando as outras pessoas, ouvindo conselhos, prestando atenção nos erros dos outros. Mas existe um problema, meu caro amigo. A maioria de nós acredita muito mais na experiência do que no aviso. Eu sou uma delas. Quantas vezes alguém já te deu um conselho e tu ignorou? E quantas vezes tu só entendeu aquele conselho depois que viveu exatamente o problema que tentava evitar? E é que as situações ficam interessantes. Porque talvez o sofrimento não seja necessário, mas ele costuma ser extremamente convincente. Uma lição pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, facilmente. Uma experiência difícil, normalmente não. Isso explica porque algumas das maiores mudanças da nossa vida costumam acontecer depois de momentos complicados. Mas espera aí. Antes que pareça que eu estou defendendo o sofrimento, existe uma outra reflexão importante. Será que a gente não romantiza demais as dificuldades? Porque existe uma frase muito comum que diz: o sofrimento fortalece. E até certo ponto, isso pode ser verdade. Mas nem todo sofrimento fortalece. Alguns apenas machucam. Alguns deixam marcas. Alguns atrasam a vida de uma pessoa por anos. Por isso, eu acho perigoso quando alguém tenta transformar toda dor em algo bonito. Nem toda dificuldade apareceu para te ensinar uma grande lição. Às vezes algo ruim simplesmente aconteceu. E tudo bem reconhecer isso. Nem todo sofrimento precisa ter um significado profundo. Mas existe algo que me faz voltar para essa reflexão. Porque, gostando ou não, passar por dificuldades parece ser inevitável. Não importa quem tu seja, não importa quanto dinheiro tenha, não importa o quão inteligente ou preparado tu seja. Em algum momento da vida, tu vai errar, meu parceiro. Tu vai perder. Tu vai se decepcionar. Vai enfrentar situações que não queria enfrentar. Isso faz parte da experiência humana. Então talvez a verdadeira questão não seja como evitar completamente os problemas. Talvez seja como aproveitar aquilo
que eles podem ensinar. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer uma vez e sofrer pela mesma coisa repetidamente. Quando aprendemos com os nossos erros, a tendência é que os próximos desafios sejam menos dolorosos. Não porque a vida ficou fácil, mas porque nós ficamos mais preparados. É como se cada dificuldade deixasse uma espécie de mapa, um aviso dizendo: por aqui eu já passei, da próxima vez sei melhor o que fazer. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem lidar melhor com os problemas do que outras. Não porque sofrem mais, mas porque aprendem mais. E quanto mais eu penso sobre essa pergunta, mais eu chego à mesma conclusão. Eu não acredito que precisamos nos lascar para merecer coisas boas. Não acredito que a vida tenha uma regra secreta que exige sofrimento antes da felicidade. Mas também não acredito que seja possível passar pela vida sem enfrentar dificuldades. Os problemas vão aparecer, os erros vão acontecer, as decepções vão chegar. A diferença está no que fazemos depois. Se vamos carregar a dor apenas como uma cicatriz ou transformá-la em algo que nos ajuda a caminhar melhor daqui para frente. Porque no final das contas, talvez a vida não recompense quem sofreu mais. Talvez ela recompense quem aprendeu mais. E essa é uma diferença enorme. Mas agora eu quero saber uma coisa. Tu acha que é possível conquistar coisas boas sem passar por momentos difíceis? Ou tu acredita que algumas lições só podem ser aprendidas através da dor? Pensa isso.